tudo bem com vocês? E agora nesse ano novo, né, que a gente está 2026. Eu falo que é um ano mundano, mas não tem jeito, né? Todo mundo entra na energia, mesmo que seja para descansar no feriado. A cidade, né, pelo menos aqui em São Paulo, tudo fica mais calmo. Tá todo mundo ali ainda com a cara do peru de Natal, mas estamos aqui seguindo, né? A gente começa a entender a toada desse ano nessas frequências do que eu quero desenvolver, do que eu quero dar um início, né? É interessante porque a maior parte das pessoas, quando procura, né, essas respostas dentro, né, ou da numerologia ou da astrologia, é como se estivesse procurando um mapa. Porque eu acho muito engraçado, né? Eu sempre falei para o universo, falei assim, poxa, universo, você mandou a vida, mas não tem manual. Cadê o manual da vida, né? É claro que, né, vários livros, né, que a gente sabe que são livros sagrados, né? A Bíblia, a Torá, ah, no budismo também, mas mesmo assim, é como se você não tivesse recebido o manual da sua vida, né? Então, olha, com, sei lá, 10 anos você vai para não sei aonde, com 11 você vai para não sei o quê, com 21 você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, às vezes, a falta desse manual faz com que a gente busque, né, nessas sabedorias mais antigas, um direcionamento. Mas é interessante, não sei se vocês já perceberam, que a nossa consciência ela tem várias dimensões. E uma das dimensões que é onde a gente vive é a terceira dimensão, né? Então, é essa sensação de estar caminhando e você está bem dentro de um labirinto e você tem que decidir para onde você vai, às vezes ou na intuição, ou no seu lado racional, ou vendo a experiência das outras pessoas, mas é como se você tivesse um labirinto para decidir a sua vida. Eu vou para a esquerda, vou para a direita, vou para frente, vou para trás, né? Então, você não tem ali uma visão geral, né, desse labirinto e de onde cada parte que você toma a decisão para ir para um lado, você tem realmente uma certeza que aquilo está no caminho, né? Por isso que muitas vezes a gente vai buscar ali num oráculo, vai buscar ali numa numerologia, para tentar ver o que faz sentido ou não faz sentido nesse processo. Então, quando a gente fala dessas sabedorias antigas, né, a gente está falando da percepção de muitos sábios em relação aos ciclos, né? Então, encerra o ciclo 9, começa o ciclo 1, ou encerra o ciclo agora de Júpiter, né, que foi o ano passado, começa o ciclo de Marte. O ciclo de Marte ele vai começar só em março, tá, gente? Não é agora, mas a gente já está recebendo um pouco do ciclo de Marte também. Então, existem essas observações que ajudam a gente a entender um pouco dentro dos ciclos. Então, se eu tive um tempo igual o ciclo das estações. Se eu tive um tempo de chuvas e de neve, né? Não tem neve aqui no Brasil, mas né, regiões temperadas. Então, um ciclo mais frio, então eu entro num ciclo mais ameno, que é a primavera. Então, você já tem mais ou menos uma ideia pensando no processo dos ciclos. E aí é onde você começa a se basear para tentar perceber e olhar para a tua vida e começar a tomar decisões. Mas falando da questão da consciência dimensional, eu percebo muito nesse ano uma grande necessidade para cada um de nós desenvolver mais dimensões dentro da gente mesmo, mais dimensões dentro da nossa capacidade de consciência e percepção da consciência. Jung já falava da inconsciência, né, do subconsciente, que são as regiões onde o nosso cérebro já tomou a decisão e você depois acha que você tomou uma decisão racional, mas você já tinha tomado essa decisão antes mesmo de você saber que você ia tomar essa decisão, porque estava no seu inconsciente. Então, esse ano, o grande desafio para todos nós é tornar mais consciente o nosso inconsciente. E que parte do nosso inconsciente em tornar-se mais consciente? É a parte que é a dimensão que a gente fala da supraconsciência
ou do eu superior. Por quê? A gente fala que a vida não tem mapa, mas, na verdade, o nosso mapa está na supraconsciência, está nesse eu superior, que poucas vezes na nossa vida a gente para ouvir essa supraconsciência. Às vezes, em algum momento da sua vida, você ainda para ouvir porque ela aparece como o seu uma brisinha, assim, sabe? Nossa, acho, né? E aí parece aquela que a gente chama de intuição, né? Então você fica achando que a sua intuição falando, às vezes nosso supraconsciente fala pela nossa intuição, mas o supraconsciente ela é muito maior do que a nossa intuição, mas é um dos canais. Então, o desafio maior para esse ano é exatamente, principalmente nesses primeiros meses do ano, é a conexão com o nosso eu superior, e uma conexão mais consciente. Porque a partir do momento que você consegue transformar o seu eu superior mais consciente para você, você consegue, imagina que na dimensão onde você está andando ali no labirinto, você só enxerga as paredes. Aonde você vê o eu superior ele olha de cima. Então, lá na quarta, nas dimensões mais sutis, né, 12ª, 13ª, que aí começa a energia do eu superior, é lá onde ele começa a ver os mecanismos que fazem com que você esteja tomando decisões hoje, né? E por que que isso é importante, né? Eu sei que parece meio confuso, mas é simples. E é simples, mas é profundo, né? Então, nem tudo que é simples também é fácil. Porque tá tudo dentro de você, né? E é muito engraçado que às vezes a gente consegue perceber isso, principalmente para quem é médium, quando fala assim, sou eu, sou o guia, sou eu, sou o guia, sou eu, sou o guia, né? Então, quem começa a trabalhar com a espiritualidade tem muita dificuldade nessa percepção, porque às vezes, até para perceber, né, a diferença entre a sua própria consciência e o guia, já é um grande desafio. Imagina a sua própria consciência e o seu eu superior, é muito sutil. Então, o trabalho seu de desenvolver você, a sua autopercepção, para que você consiga ter mais informações da sua supraconsciência, é um trabalho de anos, né? Não é uma coisa que você vai, vou fazer uma meditaçãozinha aqui e já resolvi. Leva bastante tempo, né? E muita paciência. Mas por que que isso é importante? A gente terminou um ano na visão dos dragões, que é a visão do Zen Dragon. O Zen, né, que ele fala dessa transcendência, ele fala da questão da meditação e dessa serenidade. Serenidade por quê? Porque a gente vai subir a nossa consciência mais um nível, né? Porque agora eu não tenho a cartinha dele aqui, mas a energia do Helios Dragon para o ano. Então é a consciência cósmica, né? A consciência quando eu me vejo num nível cósmico. Como é que eu vou conseguir me ver no nível cósmico se eu não consigo nem me ver no nível físico, né? Então, até trabalhar esse processo, nós vamos precisar trabalhar essa percepção e que é sutil e que não há nada que a gente possa fazer diretamente, tomar uma pílula, né, do que você realmente se trabalhar, se olhar, se perceber, né, e começar a perceber essas mudanças dentro de você. Então, para esse ano, além, né, de falar assim, é o ano 1, o ano do cavalo, é o ano de Marte, ok, isso tudo é muito importante, a gente vai falar sobre isso depois, mas nessa primeira percepção desse ano, é a percepção da tua autoconsciência, de quem você é, né? Então, você fazer as coisas porque realmente faz sentido para você e para a sua supraconsciência. E não porque você está fazendo porque os outros disseram que é o ano 1, porque os outros disseram que é Marte, porque os outros disseram. Não, porque você sente que é o momento necessário para fazer. Porque lembra, quem tem o mapa da tua vida é você mesmo. Ninguém mais tem o seu mapa. Porque o mapa da outra pessoa é da outra pessoa, não é seu. Então, o seu mapa pessoal ali,
né? Às vezes num mapa astrológico até aparece, mas o seu mapa pessoal é só você que acessa, é só você que traz e se permite essa conexão com essa sua sabedoria interior, né? Com a sua sabedoria do eu superior. E vai ser importante porque esse ano vai requerer esse nível de sabedoria. Então, já está imaginando o tom da energia, como é que vai ser esse ano. Porque quanto mais inconsciente você estiver e você não quiser desenvolver, mais as decisões vão ser tomadas pelo teu inconsciente, você não sabe por que coisas acontecem na sua vida, do que quando você torna tudo isso mais consciente e fala, ok, eu estou passando por isso, porque eu preciso aprender isso, porque tal coisa ainda precisa melhorar, porque isso tem a ver com isso. Então, você sai desse lugar do drama e da vítima para entender tudo que vem para você esse ano como uma oportunidade. Então, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de evolução. Quando a gente foi para Florianópolis, aconteceu uma situação bem interessante, né, da Lily Wong, e a pessoa contou que tinha passado por uma situação ali de furto e tal, né, golpes aí que acontecem online. E para muita gente, né, fala, nossa, olha, coitado. Ela falou, que bom! A Lili tá terrível, né? Ai, que bom que aconteceu isso com você. Aí todo mundo olhou pra ela assim, estranho, né? Como assim? É bom isso, Lili? Ele falou, sim, porque agora você tá tendo oportunidade de criar outras formas de fazer isso, né? E você tá tendo oportunidade de crescer. E realmente, porque aí ele teve que olhar para outros lados, sair daquele padrão que ele se colocava antes para buscar outros padrões, né? Então, é um pouco isso que está acontecendo agora. Então, os desafios que estão sendo postos na sua vida, talvez não sejam para que, ai, é um inimigo, ai, não, mas porque às vezes é uma oportunidade, mesmo que seja um inimigo, né? Às vezes é uma oportunidade de você crescer e olhar para as situações de uma outra forma, né? De você resolver, desenvolver de uma outra forma, né? Então, usar realmente as oportunidades que estão sendo colocadas para você em como você pode melhorar, em como você pode dar consciência para aquela situação, né? Então, às vezes está com problema na família, chama seu eu superior para ajudar você nessa situação, ou o eu superior também, lá no passado, as pessoas chamavam de anjo da guarda. Então, olha que interessante, na verdade, o nosso anjo da guarda é a gente mesmo. Só que a nossa parte sábia. E todo mundo tem uma parte sábia. Todo mundo tem uma parte ali que, né, precisa melhorar, mas todo mundo tem uma parte sábia. Então, você precisa aprender a se conectar com essa parte sábia de você mesmo. Porque não é possível que em todas as encarnações você fez tudo errado. Então, a sua parte sábia, que você já desenvolveu muita coisa, já evoluiu, isso é a sua consciência do seu anjo da guarda. Então, tem gente que acha que o anjo da guarda é uma pessoa, um outro ser que fica com a gente. Não, não, não. É a nossa própria consciência de sabedoria que cuida da gente, conectada ao divino. Um mentor, aí sim, o mentor é diferente. Aí realmente pode ser um outro ser afim que está com você e ele te ajuda a te dar direcionamento. Mas o nosso anjo da guarda é nós mesmos na nossa capacidade de mais sabedoria que a gente tem. Então, esse mês é um grande desafio nesse reconhecimento e em começar a usar mais a sua parte de sabedoria para tomar decisão. Então, além, né, de falar, ai, nossa, então é você conseguir verdadeiramente reconhecer a sua parte sábia, porque é a sua parte sábia que vai ajudar você nos seus processos que estão adoecidos. E você permitir que essa parte sábia realmente ajude você nesses processos, né? Então, é um ano bem interessante, é um ano que a gente de processos de autocura e cura muito profunda, mas isso para quem realmente quiser estiver disponível. Para quem não quiser, vai ser só mais um ano, né? Daqui a pouco já é 2027 e aí já terminou o ano. Mas para quem realmente tomar essa decisão de querer fazer algo diferente esse ano, mudar, né, os padrões repetitivos, mudar os hábitos, mudar algo que não está legal na tua vida, o primeiro passo é o reconhecimento da sua sabedoria interior.
e do teu anjo da guarda. Então, começa o ano nessa conexão do teu anjo da guarda, né? Começa nessa conexão com o Criador, porque energia 1 é a energia do Criador. Então, você e o Criador ali, você e essa energia do Criador, entendendo o que você, como essa centelha e como esse fractal, né, que é do próprio Criador, vieram fazer aqui no planeta, porque não é possível que você só veio se lascar e ter problema. A gente tem muita coisa positiva, mas às vezes para você reconhecer a sua capacidade só vivenciando. Então, o desafio de estar em terceira dimensão é exatamente porque você só consegue entender uma situação quando você vive, porque senão fica tudo só no campo mental e ali das ideias, mas nada manifestado. E se não está manifestado e vivenciado, não vira sabedoria. Então, essa é a diferença entre a consciência, né, o conhecimento, e a sabedoria. A sabedoria é porque você já viveu, você já superou e você entendeu isso como algo muito profundo dentro de você. Agora, quando é só conhecimento, você pega o livro, lê o livro e aí você só repete o que o livro falou, mas você não vivenciou essa situação, você não se pôs à prova nesse processo, então ainda não virou sabedoria. Então, tem muita coisa aí que a gente vai ser desafiado na nossa consciência, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, e que realmente você vai ter que transformar isso em sabedoria, né? E sabedoria tem a ver com vivência. Então, realmente, se você vivencia a tua verdade, se você vivencia quem você é nesse processo. Tá bem facinho, né, gente? Mas é isso aí, não tem outro caminho a não ser esse caminho. E aí a gente manda então hoje a energia do Zen Dragon para encerrar, né, tudo e começar a coisa nova, e também a energia de Sananda. Sananda, que é um dos aspectos de Jesus, mas no aspecto mais cósmico, e ele fala sobre estar em encontro com os demais em amor. Então, a gente estar em encontro com as pessoas em amor, mas principalmente estar em encontro com a gente mesmo no nosso processo de evolução, de crescimento, e que a gente se permita evoluir com mais amorosidade, né? Com mais acolhimento, né? E a gente possa realmente desenvolver esse novo caminho. Então, vamos vibrar a energia de Zen, Hélios e Sananda. E aí, nessa vibração, você realmente se permitir estar em 2026 com mais consciência, com mais conexão ao seu eu superior, ouvindo verdadeiramente você mesmo, sabendo quem você é, construindo essa conexão profunda, né, com a gente mesmo. A gente vai ter um caminho bem bacana esse ano. Para vocês que gostam, né, dos eventos aqui da Hathor, e dia 24 a gente vai ter o primeiro curso, que é o curso do Dragon Coaching. Dragon Coaching, que ele começa a trabalhar a cocriação, né? Porque nem sempre as ferramentas que tem da Dragons é para que as pessoas se tornem terapeutas. Mas às vezes elas ajudam você nos seus processos diários, né, ali, quando você tem uma dificuldade no seu trabalho, uma dificuldade com seu filho, ou facilitar alguma coisa que você quer, ou criar uma situação ali positiva. Então, principalmente o Dragon Coaching é para todo mundo, né, e não precisa
Ah, eu preciso ser médium, né? Não, não precisa. Você só precisa gostar de dragão e querer estar com a gente, né? Esse dia. Então vai ser dia 24 e dia 25 a gente vai ter o projeto do Foco na Missão, né? Com um planner. Então também quem quiser depois fazer essa parte vai estar aberto. E aí a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre estar focado na missão e esse ano não se perder para que a gente possa realmente evoluir e sentir que, né, chegar no fim do ano e falar assim, nossa, realmente eu vou evoluir, eu consegui chegar, ou foi muito mais além do que eu imaginava e fazer esse ano um ano muito positivo para todos nós, né? Então tem bastante coisa para vocês quererem acompanhar e fazer. E aí manda uma mensagem pra gente lá no nosso WhatsApp no 11 96767 4841, 11 96767 4841. A Geisa vai estar lá te explicando como funciona. Também fazemos atendimento nas mesas radiônicas, né, dos dragões. E dia 31 vai ter a meditação na rede cristalina, que a gente faz aí uma meditação pessoal e coletiva, né, com o planeta. E a gente vai caminhando aí para trabalhar bastante coisa, principalmente no carnaval, que a gente vai trabalhar a energia aí já do traje TTA do Timalu, lá em Santo Antônio do Pinhal. Então, vixe, já começa com bastante coisa esse ano, mas é bem bacana mesmo, porque é isso, né? Eu acho que o objetivo, pelo menos o meu, é de trazer essas energias de uma forma que realmente você consiga sentir e materializar. Porque ficar só na parte do mental ali, né, como conhecimento, não vai ajudar você na tua realização e no teu crescimento. E essas energias, elas vêm para realmente ajudar você ali, no foco do seu dia a dia, no foco da situação que vocês estão vivendo, para trazer mudança de fato, né? Então, esse é o objetivo desse ano e que vocês também tenham esses objetivos, principalmente de trazer quem você é, das forças que vocês são e principalmente da divindade, né, da luz que vocês são e a luz de cada um, né, trazendo aqui esse ano para todo mundo. Gente, também vocês não esqueçam de curtir, compartilhar, dar like, se inscrever, né, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que é o Hathor_Spaco, e no YouTube, que é Spaco Hathor, tudo junto. Sempre tem algum vídeo diferente, sempre tem algum vídeo novo, tem os nossos podcasts, então acompanhe a gente e não deixa de comentar e dar joinha, tá bom? É isso aí, gente, começando o ano, né, já passando aqui rapidinho, mas que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo mês, com bastante alegria e bastante força. Até lá, gente. Obrigada. Tchau, tchau.